Marvel Studios, o estúdio responsável pela maior franquia da história do cinema, com 30 filmes, 8 séries, 2 especiais e contando. Falar do MCU como esse grande universo já se tornou normal para nós hoje em dia. E se você acompanha esse canal, essa é para as 6 pessoas que acompanham, hein? Você já deve ter me ouvido falar bastante sobre. Mas, e se voltarmos para o começo? Quando pensamos em Homem de Ferro, tentando entender como as fundações dessa franquia de sucesso foram criadas, nos perguntamos: como tudo começou? Em 2008 as coisas eram bastante diferentes. Na verdade, esse filme começou a ser produzido em 2006, então as coisas eram mais diferentes ainda. A Disney nem sequer possuía a Marvel na época. A Marvel Studios era um estúdio independente. Dá pra acreditar no mundo assim? Os Vingadores não tinham nem um centésimo da popularidade que eles têm hoje em dia. E quem dirá o Homem de Ferro? Em um tempo em que Sam Raimi se estabeleceu com sua franquia do Homem-Aranha, Christopher Nolan tinha começado seu Batman, os X-Men já eram consolidados na Fox. Quem iria acreditar que o Homem de Ferro iria mudar toda uma era do cinema? E olha, não é exagero dizer que ele mudou o cinema como um todo. Hoje em dia assistimos com esse olhar nostálgico a esse filme como o começo de algo muito maior, com a consciência do caminho que todos os seus personagens irão trilhar, algo que o torna de muitas formas mágico. Mas todo esse processo que levou à criação desse longa e o próprio filme em si são coisas bastante únicas dentro desse universo cinematográfico e são muito interessantes de se comentar. Oi, eu sou Gustavo Costa, e esse é o porquê Homem de Ferro foi o começo perfeito do universo Marvel. Antes mesmo de falar propriamente do filme, assim como qualquer outra obra que a gente queira entender mais sobre, devemos olhar A produção do Homem de Ferro é sempre algo interessante de se ver. A forma como esse filme foi feito se assemelha mais a uma obra independente do que a um blockbuster de mais de 100 milhões de dólares, o que ele realmente é. An independent director and cast, but doing this great big film. The spirit in which it was shot and the way we did it was like you might do a small independent art film. Durante as gravações, o script nem sequer estava completo. Existia uma versão até que o Mandarim seria o principal vilão e o Obadiah teria um papel menor. Because it was the Mandarin was originally there was going to be like 2 different bad guys. Algumas falas vieram de improvisações feitas pelos atores, principalmente o Robert Downey Jr., que trouxe uma energia única para seu papel. Mas não se engane, não é porque o script foi mudando ao passar do tempo e incrivelmente saiu de uma forma magnífica para o cinema que não houve um enorme planejamento e carinho por parte da produção. Afinal, existe toda a pré-produção para trazer à vida esse universo da melhor forma possível. E por isso, quando assistimos o filme, parece tão real. Porque muitas das vezes, realmente é. Eu já fiz uma sessão inteira no vídeo do Homem-Aranha do Sam Raimi falando sobre CGI, mas eu não posso não exaltar a qualidade dos efeitos práticos do primeiro Homem de Ferro. Você sabia que existem versões práticas de quase todas as armaduras do filme? Olha isso! Você sabia que a Mark I lançando chamas é de verdade? Eles realmente implementaram lançadores de chamas nela. O quão incrível isso é. Sério, você vai me dizer que todo esse trabalho seria colocado em um filme da fase 4 da Marvel? E os sets? Não tem várias pessoas numa sala somente com uma tela verde. Eles realmente foram construídos e são lindos. As locações reais. Você sabia que durante essa cena dos Homens dos 10 Anéis achando a armadura do Tony no deserto, toda essa ventania realmente era real do dia e não foi planejada? Isso é muito incrível. É tão importante para esse filme, o primeiro, ter feito todo esse trabalho de se calcar na realidade o máximo possível e nos fazer acreditar que tudo aquilo se passa num mundo mais similar possível ao nosso. E é visível durante o longo o amor de Jon Favreau por esse filme, o seu empenho em fazer essa aposta quase que impossível dar certo. E diferente do que talvez seja a política da Marvel hoje em dia, de não contratar pessoas que são tão apaixonadas por esses personagens, não era assim nesse início. But very important for us with him is his love for Iron Man. That was the movie he wanted to make. John brought everything. John is the primal force behind Iron Man. He's easily half the character. He's infused himself into every department. Quando se está fazendo um filme de super-herói, o foco é fazer nós, a audiência, junto dos personagens, descobrirmos esse novo mundo. É junto de Tony na caverna que nós sentimos sua mudança de coração, a construção do primeiro reator Ark, da sua primeira armadura.
irmos ao seu workshop, esse lugar maravilhoso que representa a bagunça que é Tony Stark, ao mesmo tempo cheio de tecnologias super futuristas e sofisticadas, também possui um ar vintage. E nesse lugar sentimos como que é testar os componentes da armadura, aprender a voar, aprender a lançar um raio na mão, cair, rir juntos. E claro, finalmente voarmos propriamente até o espaço nessa linda sequência. E quando de fato ele vai agir como um herói, também sentimos esse peso da armadura, das peças, esse senso de máquina, o peso emocional junto do rosto do Tony, essa câmera dentro da armadura, que é algo que a gente está tão acostumado hoje em dia, mas foi aqui que começou. Tal qual o Sam Raimi nos fez aprender junto de Peter sobre os seus novos poderes e dificuldades, Jon Favreau também nos dá esse tempo de aprendizado. E como ele mesmo diz, que é muito importante vivermos esses primeiros momentos juntos de nosso herói. What it gives you is the opportunity to allow the audience to sort of become the hero with the hero. But I know my favorite part of the first Spider-Man film was watching him come to terms with his powers, learn how to swing from his webs. O que eu quero dizer é que sentimos tudo junto de Tony. E isso, pra mim, é cinema. Cinema é tudo sobre emoções, sobre nos conectarmos com essas histórias. Não é sobre plots, sobre uma grande complexidade, um roteiro sem nenhuma falha ou inconsistência. É sobre como nos sentimos assistindo. Eu fico incomodado com o tanto de gente hoje em dia que se apega tanto a supostos furos de roteiros, quando na verdade isso é irrelevante. Sabe quando dizem que a viagem no tempo em Vingadores Ultimato cria trocentos furos, meio que tentando descredibilizar o filme? Foda-se. Foda-se, porque essa viagem no passado criou momentos especiais que eu tenho certeza que todos nós que acompanhamos esse universo nos emocionamos. E é isso que importa. É por isso que Homem de Ferro é tão bom, porque se preocupa em nos fazer sentir como é se tornar esse herói. And movies are about emotion. They're about allowing the audience to experience something they can't in real life. But let them experience it in a real way. E como se identificar com um bilionário que pega todas as mulheres e joga dinheiro fora, é completamente irresponsável, não respeita ninguém, é uma pessoa muito egoísta. Tony Stark não é um Peter Parker do Sam Raimi. Não existe uma conexão que nós como audiência temos de cara com o personagem. Porém, ao entrar na caverna, é que ele passa por algo que todos nós passamos de certa forma. É nesse momento que criamos essa relação com ele, através do arrependimento. Nesse momento, Tony olha toda a sua vida, todo o seu passado, todo o seu legado, e ao perceber o que ele deixou e o que ele tem quando se tira todo o bem material, o arrependimento é o que bate. Como diria o Dr. Erskine, o que importa não é o exterior, mas sim o interior. Not a perfect soldier, but a good man. Todos nós temos ao menos esse medo de chegar a um ponto onde ao olhar para trás não temos orgulho de nada que construímos. Imagina estar nos seus 30 anos e cair na realidade que você não fez nada de real valor. E quando eu digo valor, não é um valor monetário que eu estou me referindo, mas sim às relações que criamos ou a uma obra, um trabalho de que nos orgulhamos. Deve ser aterrorizante. Ainda mais se o que deixamos de legado, na verdade, é algo monstruoso, destrutivo. Tony, nesse início, é um mal para esse mundo em que vive, o mercador da morte. E eu sei que você já passou por algo parecido, seja estudando para alguma coisa que não é para você, trabalhando em uma área que também não se identifica, deixando relações para trás que significavam muito, não valorizando o tempo que passamos com certas pessoas. Todos nós já experienciamos o arrependimento. I shouldn't be alive. Unless it was for a reason. I just finally know what I have to do. As relações parecem muito humanas nesse filme. Tony e Pepper são realmente bons juntos e parecem duas pessoas reais que se amam de certa forma. O Tony em si é o que mais se percebe essa humanidade, no sentido de que o filme é todo sobre sua mudança, suas ações, seu coração. O filme flui tão bem, tem esse fator de replay, por causa do quão incrível é o arco de Tony Stark ao longo da obra. Do bilionário egoísta para o super-herói que toma responsabilidade por suas ações e quer construir algo que tenha de fato um significado. Temos empatia por sua história. É tudo sobre Tony Stark ter um coração. Mesmo após ter falhado tanto, ter perdido tantas oportunidades de fazer algo significativo com sua vida, ainda dá tempo. É possível resgatar essas relações que ele não valorizava. É possível fazer seu nome sair de um sinônimo de morte para um sinônimo de herói. Ainda dá tempo. E esse é o traço que vai definir o seu personagem ao longo de todo o MCU, levando ao seu sacrifício final em Ultimato.
Don't waste your life. É engraçado pensar que também isso serve para a própria carreira de Robert Downey Jr., para a própria Marvel, talvez, que mesmo com um desafio difícil como esse de se estabelecer nesse mercado já definido sobre o que é um filme de super-herói, redefiniu o gênero como um todo e após 14, quase 15 anos, ainda se manter relevante e ter mudado todo o jogo. E olhando para o começo de tudo, é impossível replicar a magia de Homem de Ferro. A direção super apaixonada e cheia de liberdade, até porque não se existia um super plano além de formar os Vingadores. O casting perfeito que desde o primeiro segundo de tela já te convence, é impossível replicar. A tempestade perfeita, que foi Homem de Ferro, de Jon Favreau. Ei, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Sério, eu aprecio demais sua companhia até esse finalzinho do vídeo, de verdade. Não esqueça de deixar um like se você curtiu, compartilhar com um amigo que você acha que possa curtir esse conteúdo, comentar sua opinião sobre o que eu disse, ou sobre o filme, ou sugestão de vídeo, enfim, qualquer coisa que você disser aí, eu tô apreciando muito e vou responder com todo carinho. Me siga no Twitter, @falando_de_heróis, porque lá a gente pode ter um contato muito melhor que a gente não pode ter aqui no canal, né? Enfim, a gente pode conversar, trocar ideia e falar sobre outras coisas que eu não tenho tempo de dizer aqui. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que tá chegando e todo mundo que tá continuando aqui. Sério, vocês são incríveis. É isso, um beijo e tchau!